Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Eletricidade Básica. Essa é a nossa aula de número 18. Nesta aula nós vamos continuar fazendo exercícios, agora nós vamos fazer exercício em circuito série, ok? Antes de começar a aula, pedir para que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e se gostar do vídeo é muito importante que você dê um like ou um joinha, tá bom? Isso vai nos ajudar. Muito bem, então vamos lá. Nós vamos fazer 3 exercícios nessa aula, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício é esse aqui, ó. Sabe-se que a DDP no resistor R1 é igual a 50 volts. Calcule a DDP entre os pontos A e B. Então tá aí o circuito, ó, tá? O que ele quer? Ele quer que você calcule qual é a tensão que tem entre esses dois pontos aqui. É uma associação com dois resistores, um de 10 e um de 50 ohms. No de 10 tem 50, no de 50 ohms a gente não sabe o valor, né? E ele pede para que você calcule a tensão ou a DDP entre A e B, ok? Para eu calcular a DDP entre A e B, aqui a gente está chamando de UAB, né? A tensão entre A e B. Para eu calcular a DDP entre A e B, segundo a lei de Kirchhoff, né? Lei das tensões, é só eu somar as duas tensões, né? A tensão sobre o resistor R1 e sobre o resistor R2. A tensão sobre o resistor R1 eu já tenho, foi dado, vale 50. O que está faltando? Está faltando a tensão sobre o resistor R2, tá? Essa eu não tenho, que é o 2. Para eu calcular o 2, o que eu preciso? Eu preciso da resistência e da corrente. É só fazer o produto das duas que eu vou chegar no valor da tensão sobre o 2, né? Sobre o resistor 2, que é a tensão U2. Muito bem. O valor do resistor 2 eu tenho, tá? Vale 50 ohms. Mas o valor da corrente I2 eu também não tenho, então não consigo calcular de imediato. O que eu tenho que fazer? Tem que pensar um pouquinho aí, né? Segundo a lei de Kirchhoff, né, ou em circuito série, vamos falar assim, um conceito de circuito série, uma característica de circuito série, as correntes no circuito série são todas iguais, têm o mesmo valor, ou seja, a corrente nesse circuito, a corrente I1 é igual à corrente I2, que é igual à corrente total, é uma corrente só. A gente já estudou isso lá quando a gente falou de circuito elétrico, né? Temos uma aula aí sobre isso daí. Então, se não der para calcular a corrente no resistor 2 e der para calcular no 1, é a mesma corrente. Então vamos lá, vamos ver se a gente chega na corrente 1. Na corrente 1, para calcular a corrente, lei de Ohm, né? Tensão dividido pela resistência. Percebe que a corrente, para eu calcular I1, eu vou precisar do U1. O U1 eu tenho, vale 50 volts, que é a tensão sobre o resistor 1. E o valor do resistor 1, da resistência do resistor 1, também tem, vale 10 volts, 10 ohms, desculpe. Então aí fica fácil, né? Eu calculo a corrente I1 e acho a I2 que é igual. Agora é só substituir, ó. A corrente I1 vai ser 50, que é a tensão sobre o resistor 1, dividido por 10. Então, a corrente I1 vale 5 amperes. Pronto. Eu já sei que I1 é igual a I2, agora é só substituir lá na fórmula para calcular o valor da tensão U2. Está lá, ó. O R2 vale 50 e o I2 vale 5. Ficou fácil, né? O U2, que é a tensão sobre o resistor 2, vai ser de 250 volts. Agora eu posso substituir, né? Vou indicar ele lá. E agora eu posso substituir nessa expressão aqui que eu anotei anteriormente, ó. E aí eu resolvo o exercício. Então o B vai ser o 1, que foi dado, que vale 50, mais o 2, que a gente acabou de calcular, que vale 250. Então, tá aí a resposta do exercício, né? A tensão entre os pontos A e B, que eu chamei de UAB, vale 300 volts. Eu vou indicar ela lá. Tá lá. Resolvido o exercício. Esse exercício, pessoal, se você já tiver mais prática, por conceito, você também resolve ele quase sem nenhuma conta. Porque, veja bem, o exercício está te falando que no resistor de 10 ohms ficou 50 volts. No circuito série, o que vai fazer a tensão, a queda de tensão nos resistores variar? O valor da resistência, porque a corrente é a mesma. Então, se eu tenho em série com uma resistência de 10, uma de 50 ohms, que é 5 vezes maior, então significa que a queda de tensão também vai ser 5 vezes maior. Ela é diretamente proporcional ao valor da resistência dos resistores.
Então era só multiplicar 5 vezes 50, eu já chegaria nos 250. Depois somaria, já daria a resposta, tá? É questão de conceito, tá? Eu fiz de um jeito aí que deu mais trabalho, você tem que fazer mais cálculo, mas quando você já está com mais prática, já está com afiado, né, nos conceitos, você resolveria isso aí praticamente quase sem nenhum cálculo, né? Por isso que é importante ter esses conceitos de circuito, ok? Muito bem, vamos fazer o segundo exercício agora. Tá lá. Um cortador de isopor constituído por um fio que se aquece por efeito Joule, ou seja, efeito Joule é aquecimento, né? É o efeito térmico da corrente. Tem valores nominais de 3 volts e meio watts, ok? Deseja-se alimentar o cortador por meio de uma bateria de automóvel, onde a tensão vale 12 volts. Descreva o resistor que deve ser associado em série ao cortador para que esse funcione com as características indicadas. Qual a potência a ser dissipada por esse resistor? Bom, então, primeiro, pessoal, só para a gente ter uma ideia, né? Ó, isso aqui é um exemplo de um cortador de isopor. Na verdade, é um fiozinho, né, que passa uma corrente, aquece, aí você consegue cortar o isopor. Bom, o que nós temos lá? Nós temos aqui, vou representar aqui essa resistência do cortador de isopor por um resistor aqui, ó. Eu sei que esse resistor, para funcionar, ele vai dissipar meio watt, né? Quando eu aplicar 3 volts nele. Se eu pôr 3 volts no resistor, eu vou ter meio watt e o cortador de isopor vai funcionar perfeitamente. Acontece que eu não tenho 3 volts, eu tenho uma fonte de 12 volts. Se eu ligar ele direto na fonte, o que vai acontecer? Eu queimo ele, né? O que a gente vai fazer então? A gente vai colocar mais um resistor aqui, para que a gente faça um divisor de tensão e aí o restante da tensão fique sobre o resistor 2, deixando somente os 3 volts no resistor do cortador de isopor, que é o R1. Tá ok? Sobre esse resistor 2 vai ficar uma tensão U2. Então nós vamos dividir o total da tensão, que é quanto? 12 volts, está lá. Ó. Tá certo? Agora esses 12 volts vai ficar aplicado em duas resistências em série, ou seja, a gente vai fazer um divisor de tensão aí para que fique no resistor 1, né, que é o resistor do cortador, apenas os 3 volts, que é o que ele foi projetado para funcionar. Tá ok? Muito bem, então a gente sabe que essa tensão U é a somatória das duas que ficou em cada resistor, né? Do U1 mais o 2. A tensão do U, que é o total, vale 12, a tensão no primeiro resistor foi 3, vai ficar quanto no segundo? Isso dá para fazer de cabeça, né? Eu só estou indicando aqui por questão didática. No segundo resistor, no resistor 2, vão ficar 9 volts. Está lá indicado, ó, 9 volts. Pronto, agora eu sei também no resistor 2 que vai ficar 9 volts. O que o exercício está pedindo? O exercício está pedindo o valor desse resistor que eu vou comprar para associar em série, né, para que o cortador de isopor funcione, o valor da resistência ohmica dele e também o valor da potência dele, para que ele funcione corretamente e também não estrague, né, não se danifique. Então o que eu tenho que calcular? O R2 e o P2. É o que o exercício está pedindo. Muito bem. Para calcular o R2, lei de Ohm, né, eu vou pegar a tensão que está sobre ele e dividir pela corrente. Eu chego no valor dele, que é o que eu quero. O valor de R2 eu tenho, de U2, desculpe, eu tenho, vale quanto? 9 volts, a gente já calculou anteriormente. Mas o valor da corrente que está passando por ele, eu não sei, eu não tenho. Então não dá para eu calcular diretamente. Nós vamos ter que usar um pouquinho de conceito de circuito. Eu sei que num circuito série, eu só tenho uma corrente. Então, nesse circuito aí, a corrente que vai passar pelo resistor 1, pelo 2 e a total é uma corrente só. Qualquer uma delas que eu calcular, eu calculo todas, certo? Perceba que no resistor 1, eu tenho o valor da potência dele e tenho o valor da tensão. Se eu tenho o valor da potência e da tensão, então eu consigo calcular a corrente, tá? Quando a gente estudou potência, a gente aprendeu isso daí. Nós temos a aula aqui no canal. Então tá lá, ó, quem que é a corrente que vai passar pelo resistor 1? É a potência dele dividido pela tensão. E eu tenho os dois valores, a gente acabou de ver, né? Vou substituir.
Olha lá, potência vale meio, né, foi dado, e a tensão também foi dada, vale 3. Fazendo esse cálculo aí, nós vamos chegar em 0,166 amperes, ou 166 miliamperes. Pronto, agora eu já tenho o valor da corrente 2 também, ó, porque I1 é igual a I2, conceito de circuito série. Agora, eu substituindo lá, eu vou chegar na primeira resposta que eu quero, que é o valor de R2. Ó. Tá lá. A tensão a gente já sabe que é 9, a corrente a gente acabou de calcular. Daí a gente tira aqui o resistor R2, esse resistor que eu vou associar em série com o resistor do cortador de isopor. Ele vale 54,21 ohms, ok? Isso era uma das grandezas que a gente tinha que calcular. O exercício pede também que a gente calcule a potência desse resistor. Bom, para calcular a potência, eu preciso da tensão multiplicada pela corrente. A gente já aprendeu isso também na aula de potência. Eu tenho o valor da tensão 2? Tenho, vale 9. A corrente também eu tenho, já calculamos. Só substituir. Está lá. A potência desse resistor que eu vou associar em série tem que ser de pelo menos 1,49 watts. Tá? O resistor tem que suportar pelo menos esse valor. Tá, ok? Ou mais, né? Esse 1,49 é o que o resistor vai dissipar. Tranquilo, pessoal? Se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários, tá ok? Muito bem. Agora vamos para o último exercício. Só vou indicar aqui, antes de passar para o último, né? Estou indicando aqui no circuitinho o valor da resistência e o valor da potência. Pronto, está lá. Ó. Resistor de 54,21, potência que ele vai dissipar 1,49. Agora sim, o último exercício está aqui, ó. Para controlar a luminosidade de uma pequena lâmpada, foi-lhe associado em série um reostato cuja resistência varia entre 0 e 20. A resistência da lâmpada é de 10 volts. Aplique-se ao conjunto uma DDP de 3 volts. Calcule a máxima e a mínima potência que a lâmpada pode dissipar quando se varia a resistência do reostato. Tá? O reostato, na verdade, pessoal, é um potenciômetro. Tá? É isso aqui, ó. É um resistor variável, tá ok? Ele tem uma haste, né? Você movimentando essa haste, ela tem um movimento circular, você vai variar o valor da resistência, tá ok? Então é um resistor variável, chama reostato. Muito bem, está aqui a minha lâmpada, tá? Eu sei que a resistência dela é de 10 ohms, ok? E eu vou associar o reostato. Esse aqui é o símbolo dele, a gente viu isso também quando estudou resistores, né? Eu sei que ele varia de 0 a 20, conforme eu girar aquela haste, né? Se eu girar ela, eu vou ter um lado dela é 0 e o outro, o máximo do outro lado, né? Se eu girar ela ao máximo para um lado é 20 e ao máximo do outro é 0, tá ok? Bom, e eu vou aplicar nessa lâmpada 3 volts, então esses 3 volts vão se dividir entre a lâmpada e o reostato, né? De acordo com o valor da resistência do reostato. O que o exercício está pedindo? Ele está pedindo qual é a máxima e qual é a mínima tensão, qual é a máxima e qual é a mínima potência que a lâmpada vai dissipar de acordo com os valores do reostato. Então, o que eu tenho que fazer aí, pessoal? Perceba que eu tenho duas resistências associadas em série aí, né? A resistência do reostato com a resistência da lâmpada, interna da lâmpada, tá ok? Nós vamos levar em conta as duas situações aqui, quando o reostato for 0 e quando ele for o máximo, que é 20. Tá certo? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui. Ó. Qual que é a potência que a lâmpada vai dissipar? A lâmpada vai dissipar uma potência que é a resistência dela, que a gente sabe que é 10, né? Multiplicado pela corrente que for passar por ela. Tá ok? Ao quadrado, né? R vezes I ao quadrado. A gente aprendeu essa fórmula também quando estudou potência elétrica. Tá ok? Eu sei o valor da resistência, mas eu não sei o valor da corrente. Tá certo? Então, para eu calcular a potência, eu vou precisar do valor da corrente. Tá? Para colocar nessa fórmula e descobrir. Muito bem. Eu também sei que no circuito série a corrente é a mesma em todos os componentes, que é a mesma da fonte. Né? Eu só tenho uma corrente lá. Ok? A gente já aprendeu isso aí. Só para relembrar.
Muito bem, então vamos fazer primeiro o caso onde eu vou descobrir qual é a máxima potência que a lâmpada vai dissipar e depois a gente faz da mínima, tá ok? Bom, para a lâmpada dissipar a máxima potência, o que tem que acontecer? Eu vou ter a maior corrente, concorda? Vou ter a maior corrente. Para eu ter a maior corrente, o que tem que acontecer com a resistência total do circuito, que é a REC? Ela tem que ser a menor possível, certo? Para ela ser a menor possível, o que tem que acontecer? O meu reostato ele tem que estar no mínimo. Qual é o mínimo dele? É zero, certo? Porque eu não vou somar nada com a resistência da lâmpada. Aí eu vou ter uma REC de R1 mais RL. Se o R1 é 0, o RL eu sei que é 10, quanto que vai ser minha REC? 10 ohms, certo? Muito bem. Agora, com esse valor de resistência equivalente, eu calculo a minha corrente total, tá? Que é igual à corrente que vai passar pela lâmpada. Corrente total é a tensão total dividido pela resistência total, que é a REC. Ok? Vou substituir esses valores, eu já tenho, né? A tensão foi dada, vale 3, a REC nós calculamos, vale 10, certo? E vou chegar que a corrente nesta situação é 0,3 amperes, na situação em que o meu potenciômetro está com valor zero, né? Então, agora com esse valor de corrente, eu posso substituir naquela expressão, né, que a gente viu primeiro lá, que é a expressão da potência da lâmpada, e descobrir qual é a máxima potência que ela vai dissipar. É a resistência dela multiplicada pela corrente que está passando por ela, que é a mesma corrente I, a mesma corrente I total. Tá ok? Vou substituir os valores, né? Tá lá, ó, o RL vale 10, que foi dado, o IL é a corrente que nós calculamos, que é a corrente total, vale 0,3 elevado ao quadrado, né? Fazendo esses cálculos, eu vou descobrir que a máxima potência que a lâmpada pode dissipar é de 0,9 watts. Ok? Então, a máxima potência é quando eu tenho a menor resistência possível no circuito, né? Considerando o reostato e a resistência da lâmpada. Tá ok? Muito bem. Agora o exercício pede que a gente calcule a mínima potência. Então a gente vai fazer o cálculo agora da mínima. A máxima, 0,9 watts. Vamos ver qual é a mínima potência que a lâmpada vai poder dissipar, né? Muito bem. Então a fórmula é a mesma, tá? Não vai mudar. Eu vou precisar da resistência e vou precisar da corrente da lâmpada. Quando a lâmpada for dissipar a mínima potência, ou seja, a menor potência possível, para acontecer isso, eu tenho que ter a menor corrente possível, né? Para eu ter a menor corrente possível, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter a maior REC possível, ou seja, eu tenho que ter a maior resistência equivalente do circuito possível. Para isso, o que tem que acontecer? Eu tenho que colocar o meu reostato na máxima resistência dele. Quanto que é? É 20, né? O máximo de resistência que ele pode inserir é 20. E aí eu calculo a REC, né? Eu faço o cálculo da REC, que seria o valor do reostato, que é 20, mais o valor da lâmpada, que é fixo, né? 10 ohms, e chegaria numa REC de 30 ohms. Aí eu calculo a corrente considerando essa REC. Tá lá, ó. Corrente total, né? Vai ser a tensão total dividido pela REC, que vai dar 3, né? Que é o valor da tensão total, dividido por 30, que é a REC. Vamos chegar em 0,1 ampere, tá? Então, quando o meu reostato está no máximo, está em 20 ohms, a corrente no circuito vai ser 0,1 ampere, menor, né, do que o que nós vimos anteriormente. Então, lá, ó. Agora eu vou para a minha fórmula para calcular a potência da lâmpada. RL vezes IL, ou seja, a resistência da lâmpada vezes a corrente da lâmpada, que é igual à corrente total. A resistência da lâmpada foi dada, vale 10, a corrente total nós acabamos de calcular, né? 0,1. Então, na condição de mínima potência, a menor potência possível que essa lâmpada vai dissipar é de 0,1 watts, tá ok? É de 0,1 watts. A máxima nós vimos 0,9 e a mínima 0,1, de acordo com os valores que eu coloco no potenciômetros, né? Valores de mínima resistência e de máxima resistência. Qualquer coisa que você pôr entre o mínimo e o máximo, você vai achar valores de potência e variáveis, né? Aí é só você simular, tá ok?
Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá bom? Que a gente responde aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e não esqueça de deixar um like aí caso você tenha gostado do vídeo. Valeu, muito obrigado.